Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Débora Barros e a minha dupla é o Iago Coutinho. Para esse trabalho de Arqueologia do Capitalismo 1, vamos apresentar o texto Dark Side of Toys in 19th Century. O texto Dark Side of Toys in the 19th Century, ou O Lado Obscuro dos Brinquedos no século XIX, da arqueóloga Tânia Andrade Lima, nos apresenta uma análise aprofundada do fenômeno de formação da vida burguesa em contraste com o sistema de escravidão, através de brinquedos encontrados em sítios arqueológicos do Rio de Janeiro. A escolha desses objetos se deu devido à sua carga de significados subliminares referentes aos valores morais e sociais transmitidos de adultos para crianças na época. Por que crianças como tema investigativo na arqueologia? Dentro da arqueologia, o interesse em crianças como tema investigativo só começou a crescer recentemente. Entretanto, ainda há um grande desinteresse no estudo deste grupo, já que se percebe uma dificuldade em reconhecer os resquícios da parcela infantil nos sítios arqueológicos, além do domínio da visão androcêntrica que ainda afeta a disciplina. Crianças eram vistas como proto-adultos anteriormente, e com as mudanças dramáticas introduzidas no Ocidente pela industrialização, essa percepção foi radicalmente alterada. Com a separação das esferas domésticas e trabalhistas, houve o declínio da visão da unidade familiar como também uma unidade produtiva, encorajando a divisão entre a vida pública e a vida privada, junto da construção da domesticidade burguesa, delimitando também a cultura material derivada de cada um desses espaços. Sendo assim, as crianças se tornaram mais importantes dentro dos lares e começaram a ocupar quartos especificamente projetados para elas, repletos de móveis e artefatos graças à expansão do universo material através da industrialização. Nesse contexto, havia também a intenção do consumo generalizado, incluindo os brinquedos, um instrumento importante na manutenção do culto da domesticidade, também conhecido como culto da verdadeira feminilidade, sendo uma ideologia sobre as funções apropriadas da mulher branca no século XIX. Essa corrente de pensamento promovia que mulheres brancas ricas ficassem em suas casas e não trabalhassem fora delas. Através da idealização de brinquedos, as sociedades os investiram com suas mais preciosas aspirações, e foi através deles também que as crianças interiorizaram os papéis sociais que os adultos esperavam que elas executassem quando crescessem. Brinquedos são poderosos portadores de mensagens não verbais e, portanto, elemento-chave na socialização de crianças, sendo ativamente manipulados para instigar certos valores morais. Enquanto o domínio dos brinquedos é fortemente controlado por adultos, os jogos, por sua vez, são um espaço de liberdade para as crianças. Sendo um local de agência, jogos são amplamente utilizados por crianças em suas negociações sociais. Portanto, elas não são observadoras passivas como adultos esperam, mas participantes ativos na vida social. Esse processo pode ser observado no registro arqueológico, visto que é fortemente baseado na cultura material. No mundo material cultural criado pelas crianças, brinquedos sem dúvidas constituem um domínio criativo particular para esse tipo de questionamento, fazendo deles um tópico de interesse na investigação arqueológica de processos socioculturais. A cultura material produzida pelos países industrializados começou a ser despejada na antiga cidade do Rio de Janeiro, na medida que esses países procuravam expandir suas práticas mercantilistas. Como principais centros avançados de produção nas nações periféricas, foram implementados todos os meios possíveis de introduzir massivamente esses bens de consumo nas colônias. Junto das mercadorias, veio a infiltração de ideias e valores alienados a essas sociedades, que não estavam prontas para recebê-los, uma vez que estavam desconectados das forças que produziam tais valores. Interpretação dos vestígios encontrados. Diferentes domínios da cultura material do século XIX foram examinados como parte de um projeto de arqueologia histórica realizado no Rio de Janeiro desde 1990. A pesquisa atualmente tem sido direcionada para um novo domínio, isto é,
o processo de socialização tornado visível nos sítios arqueológicos do século XIX através de brinquedos. O objetivo é examinar arqueologicamente, por meio da cultura material, a extensão pela qual a visão de mundo foi transmitida e investida nas crianças, os futuros cidadãos. Esses brinquedos foram encontrados em depósitos de lixo doméstico e aterros sanitários da época. Vários desses brinquedos foram compreendidos como portadores de mensagens claras sobre relações de gênero, sinalizando uma divisão radical entre os mundos masculino e feminino, como parte da dualidade estrutural da sociedade da época. Dessa maneira, se percebe que garotas e garotos eram socializados como categorias diferentes de gênero. Os brinquedos intencionados para garotas eram comumente relacionados às funções biológicas de procriação e nutrição, sendo fabricados, na maioria das vezes, em porcelana, esmaltada ou não. Bonecas muito famosas feitas da mesma maneira foram onipresentes no registro arqueológico, conhecidas nos Estados Unidos como charlottes congeladas. A história por trás dessas charlottes congeladas aparece em um poema e mostra como eram utilizadas para, de certa forma, doutrinar meninas no século XIX, tornando-as cada vez mais obedientes e ensinando-as a se cobrirem apropriadamente no inverno, senão elas morreriam, a forma mais extrema de punição para a desobediência. Young Charlotte lived by the mountainside in a dark and a lonely spot, there being no dwelling for miles around except her father's cot. On a New Year's Eve as the sun went down, she sat with a restless sigh. In a window front she sat and watched as the merry sleighs went by. They loved to see their daughter dressed as gay as a city belle. She being the only child they had, her parents loved her well. And many a lonesome winter night young swells came gathering there. She was the only child they had, and she was very fair. In a village 15 miles from here, there's a merry ball tonight. And although the air is freezing cold, my heart is warm and light. The laughing beams being in her eye, a well-known voice was heard. And driving up to the cottage door, young Charlotte's sleigh appeared. Oh, daughter, daughter, her mother cried, those blankets round you fold. For there's a dreadful night abroad, you'll catch your death a cold. Oh no, young Charlotte cried, and she looked like a gypsy queen. All muffled up in blankets, I never shall be seen. My dress and cloak is quite enough, see they're all lined throughout. And there is my silken shawl to wrap my neck about. Her cloak and bonnet being put on, she jumped into the sleigh. And o'er the hills on the mountainside they swiftly rode away. Her hands and face were muffled up the first 5 miles they passed, until those sad and frozen words, oh, they broke out at last. Such a night as this I never knew, the reins I scarce can hold. Young Charlotte cried with the feeble voice, I am exceeding cold. He snapped his whip and hurried his team far faster than before. And for the next 5 dreary miles in silence they pass o'er. Such a night as this I never knew, the frost is on my brow. Young Charlotte cried with the feeble voice, I'm getting warmer now. But as they rode through the village air in the glistening starlight, and now they reach the village and the ballroom is in sight,
the ballroom door, he reached his arms for her. But there she sat like a marble stone, she had no power to stir. He knelt himself down by her side while the bitter tears did flow. Farewell, my dear intended bride, farewell forevermore. And he twined his arms around her neck and he kissed her marbled brow. And his thoughts went back to the words she said, I'm getting warmer now. Esses brinquedos atestam ao esforço feito pela sociedade escravista em instigar o ideal da domesticidade nas garotas desde muito jovens, estimulando-as a cumprir suas funções biológicas como futuras mães e a se importar com o núcleo familiar, encorajando-as a cuidar de seus lares à medida que as investia com virtudes domésticas. Em contrapartida, os brinquedos associados aos meninos eram mais relacionados à força e virilidade, sendo mais propícios à preservação nos registros por serem fabricados a partir de materiais resistentes, como metal e vidro. Esses brinquedos retratavam atividades que demandavam combates, um espírito aventureiro, bravura e coragem, instigando os ideais masculinos da época, associados com estados de guerra e militarismo. Além disso, os garotos também tinham mais liberdade do que as garotas, o que fica muito claro a partir da presença de bolinhas de gude nos registros arqueológicos, um jogo coletivo realizado em céu aberto que necessitava de habilidade e era muito associado a essa liberdade, que certamente não era conferida às meninas. Há também o aspecto simbólico das matérias-primas escolhidas para os brinquedos que reproduziam a figura humana. As bonecas das garotas eram feitas de materiais extremamente frágeis e delicados, representando a fragilidade e a delicadeza esperada sobre a natureza feminina. O brinquedo de garotos equivalente, os soldadinhos de chumbo, eram feitos de metal duro e resistente, refletindo a natureza e a resistência esperada da natureza masculina. Sem dúvida, essas crianças reagiam a esses papéis, desafiando a prescrição dos adultos. Entretanto, o registro arqueológico é silencioso nesse ponto e opaco nesse tipo de leitura, particularmente na ausência de bons contextos. Ressignificação de brinquedos por escravos. Após serem descartados devido ao seu pobre estado de conservação ou desuso, alguns desses brinquedos acabaram sendo adotados por crianças de escravos, e nesses casos, acabaram ressignificando-os. A possibilidade de alguns dos brinquedos, ou de alguns de seus elementos, como as cabeças, pernas ou braços de bonecas, terem feito parte de rituais mágicos e religiosos dos escravos não pode ser descartada. Entretanto, os documentos não fazem registros disso e, mais uma vez, apenas bons contextos arqueológicos podem revelar se isso aconteceu de fato. Considerações finais. Na sociedade burguesa, os garotos eram treinados desde pequenos para serem hábeis com o chicote. Assim, sua naturalização ajudou a justificar punições corporais brutais infligidas em subalternos. Através deste símbolo de hierarquia e dominação de classe, raça e gênero, os setores dominantes da sociedade escravista ensinaram a seus descendentes como eles deveriam agir para assegurar a manutenção do poderio masculino sendo transmitido a eles. 120 anos depois do fim da escravidão no Brasil, e vestígios desta visão de mundo ainda sobrevivem em um número de práticas sociais, tanto de populações dominantes quanto não dominantes. O capitalismo desenvolveu outras formas de dominação, mas as marcas profundas deixadas pelo sistema escravista colonial e sua visão de mundo ainda são visíveis e reconhecíveis no presente, não apenas no Brasil, mas no mundo no geral.